muito boa noite. Bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado de hoje é formado em Relações Públicas, fez pós em Marketing Estratégico pela FGV e tem formação de conselheiro de administração pela Fundação Dom Cabral. Atuou em várias empresas do Brasil e na África na parte de comunicação e marketing. Desde 2016 é presidente da Prime Talent, empresa de busca e seleção de executivos de média e alta gestão, que atua em todos os setores da economia na América Latina, com escritório em São Paulo e Belo Horizonte. Ao longo de sua carreira, já avaliou mais de 6 mil executivos de alta gestão. Além disso, é colunista da Band News FM BH, com a coluna Empregos e Liderança. Estamos recebendo esse cara ousado, é o cara determinado e criativo, Davi Braga. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paulo. Filho de peixe, peixinho, é? Obrigado. Eu estou falando isso porque seu pai já esteve aqui, nesse lado aqui da bancada. Exato. Aqui. Ele que é o Bolsani Braga, que está à frente lá do Colégio Batista, não é isso? Exatamente. E Obrigado, você seguiu uma trajetória diferente do paizão? Bem diferente. Bem diferente. E bem diversificada também, né? Mas você acompanhou ele aí. Exato. Que você estava me dizendo que você nasceu em trânsito, né? Aliás, desenvolveu os primeiros passos em trânsito. Conta isso pra gente aqui, pro nosso telespectador. Como é que foi isso? O primeiro pai estava na aeronáutica, estava no... Ele estava na Infraero já. Ele já estava na Infraero. Eu nasci em Contagem, cidade das Abóboras, né? E ao longo do tempo, a gente mudou algumas vezes de algumas cidades, né? Minha infância foi bem no Itapuã, Pampulha, em Lagoa Santa, porque ele trabalhava no aeroporto, né? Ali em Confins. Então, e uma parte da minha infância também ali em Brasília, onde ele também foi transferido. E aí você brincava de aviãozinho? Então, engraçado, eu nunca tive muito interesse, né, atração por essa questão de aeroporto, né? Apesar de ter sempre aquelas miniaturas e sempre visitá-lo no aeroporto, mas nunca foi algo que me chamou muito para esse lado. Mas vendo aqui o seu diário de bordo aqui, você voou desde cedo, né? Na imaginação e na sua vida aí, né? Graças a Deus. Vida escolar, antes da sua trajetória profissional, sua vida estudantil foi marcada mais onde? Em Belo Horizonte? Eu estudei em alguns colégios no início da minha carreira, né, assim, de estudantil, no Children, ali no Itapuã, depois na Escola Municipal de Angélica, também ali na Pampulha. Em Brasília, já estudei no Colégio Batista e depois, quando eu voltei para Belo Horizonte, e aí foi onde eu comecei a estudar no Coltec, da UFMG, onde eu fiz um curso técnico, né, de patologia clínica. Pois é, aí que o telespectador não vai entender tudo no final aqui. Mas foi na Hermes Pardini, né? Então, meu primeiro emprego foi no Hermes Pardini. Depois que eu formei em patologia clínica no Coltec, eu primeiro fiz um pré-estágio na Fundação Ezequiel Dias, fazendo análise de alimentos. Depois eu entrei no laboratório Hermes Pardini, precisamente na área de DNA, teste de paternidade e exames de citogenética humana. Meu objetivo era fazer logo na sequência medicina, essa era a minha aspiração, mas acabou não se cumprindo. Eu percebi no dia a dia do laboratório que não era ali que batia o meu coração. E lá mesmo no Pardini, eu saí da área técnica a convite do Dr. Hermes Pardini e assumi a área de comunicação e marketing. Na época era um laboratório já grande. Né? Caiu um raio assim? O que é? Eu sempre tive esse interesse pela área de comunicação. E aí falou DNA, você examinou o DNA, você está aqui no programa DNA. Exato. O que de fato passa nesse DNA de pai para filho aqui no quesito profissional? Você acredita nisso que tem? O filho de pianista é? Olha, não foi seu caso. Não foi o meu caso, mas assim, o meu DNA é de uma família extremamente determinada, que sempre correu atrás. Meus pais, a origem deles é uma origem muito simples, então ambos sempre batalharam, né? Então, nasci num lar cristão, então assim, o DNA é a questão de determinação, valores, ética, então isso é muito forte também. Nosso programa aqui. E no DNA passa, tem um retrato aqui, a mãe, que vai aparecer aqui, ó. Aí, ó. Exato, aí são os dois. A mãe ali, você parece que tem uma afinidade
Ela que lambe a cria? Como é que é? Né? Como é que Sou ela o chama? caçula, Lúcia. Lúcia. A Lúcia, eu sou o caçula, a gente, desde cedo, a gente sempre teve uma afinidade muito grande, mas também tem um relacionamento muito interessante também com o meu pai. Feliz aí. Ó. Mas aí foi no nosso último aniversário, então festejar a vida é sempre muito bom. Bacana. O meu pai, né, então, como são só dois... Deus fez umas cabeças brilhantes, como é que é? E outra ele cobriu, não é isso? Exatamente. Ainda bem que nesse caso o DNA não desceu, né? Meu irmão já não teve tanta sorte assim. Mas conta do pai, que a Fantinha está falando aqui que eu pulei ele. Exato. Então, meu pai é um exemplo, né? Sempre trabalhou desde cedo, ele tem vários irmãos, meus tios, então... desde cedo ele sempre que sustentou a casa. Né? Então, isso traz para os filhos a questão de determinação, a questão de começar cedo, de batalhar. Nada vem de graça. Né? Ele sempre ensinava que primeiro prepara a cama, depois você deita. Ou seja, tem uma ordem ali da vida. Né? Então, isso tudo traz para a gente aprendizados. Tá. Exato. E o marketing, então? Como é que foi aí? Então, depois que eu saí do Laboratório Hermes Pardini, eu fui para o Grupo AIC, ali com o Cássio Azevedo e com o Antônio Guilherme. Futuro secretário exatamente, de Desenvolvimento do Estado. Exatamente, um executivo ímpar. Ali eu trabalhei também na área de comunicação e marketing. Era um processo de reestruturação, uma empresa brilhante. De lá, eu recebi um convite para também atuar na área de comunicação e marketing na Templo Consultoria, prestando um serviço para ticket. Mas né, você já estava formado, que é do Grupo aí, né? Já estava formado aí? Então, eu estava terminando, estava nos últimos meses da minha graduação e pagava a conta aqui, né? em Relações Públicas. Aí eu já estava finalizando a parte de comunicação. E você mesmo bancava? Sempre. Desde o meu cursinho, eu sempre banquei as minhas contas. Né? Então, de lá, da Ticket, em São Paulo, eu recebi um convite para ir para a Fiscaltec, uma empresa de segurança pública que fica em Curitiba, lida com radares de velocidade, com CFTVs também. Fico quase 5 anos. De lá eu recebo um convite de novo de uma colega que trabalhou, Heloísa Mestriner, que trabalhou comigo em São Paulo, e eu fui para a África, Angola, em Luanda. Né? Então, mas teve uma passagem antes aí, você foi fotógrafo também? Então, a fotografia é um hobby, né? Eu já trabalhei numa agência de modelos, a Angels Face, aqui em Belo Horizonte também, ela é bem tradicional. Era um hobby, uma paixão que acabou virando um trabalho. Eu sempre me virei, né? Então, na época da faculdade, eu trabalhava como mestre de cerimônias do UniBH e com isso eu ganhava metade da bolsa e já pagava a minha faculdade. E a fotografia era um complemento, digamos. Mas da África, o que você ficou 2 anos lá, foi isso? Eu fiquei 2 anos, 2007 a 2009. O que dessa experiência? Olha, a África é um país incrível, em Angola, né? Em Angola, né? Então ali eu acabei vivenciando um ambiente extremamente interessante no sentido de trabalhar muito na escassez, né? Foi um projeto para Sonangol, um povo extremamente animado, então ali foi onde eu aprendi de fato ter resiliência, porque você está num outro país, uma outra cultura completamente distinta, né, e trabalhando num projeto de reestruturação de toda a empresa petrolífera, que aí iria abrir para o mercado de ações. Né? E você trouxe na bagagem o que aqui? O que você sintetizou aí dessa experiência? Olha, quando você vivencia uma outra cultura, um outro país, você sempre traz a questão de resiliência, uma abertura mental para entender as diferenças né, das outras pessoas, das outras culturas, além de uma maturidade emocional, porque nem tudo é no tempo certo. Né? Então, acho que essas vivências no exterior, de outra cultura, sempre te traz mais maturidade, sem sombra de dúvidas. Tá. Em 2016... um carimbo aí que foi a Prime, né? Exato. Antes da Prime, eu passei também em 2 empresas de contratação, a Design, uma empresa local em Belo Horizonte, depois na FESA, fiz o startup em Minas e Centro-Oeste, e depois de algum tempo tive esse desejo de trazer aí a Prime Talent, é uma empresa de busca e seleção de executivos, atuamos gerentes, diretores, presidentes e conselhos de administração, com base em Belo Horizonte, uma unidade em São Paulo, e desses 2 hubs a gente faz projetos para toda a América Latina. É um caçador de talento, então. Exatamente, um headhunter. O que se procura, o que o mercado hoje exige dentro dessa sua expertise aí, né?
Exato. A gente é acionado sempre pelas empresas, né, cada vez mais, para a busca desses profissionais que são profissionais estratégicos e o que eles sempre querem realmente são talentos, pessoas que façam a diferença na entrega dos seus resultados. Então, nosso trabalho é um trabalho extremamente profundo, extremamente validado com metodologias internacionais também, porque, imagina, a gente está trazendo um presidente para uma grande organização, né, seja um presidente, seja um diretor, até mesmo um gerente sênior, não há chance de erro. Não que as outras posições possam errar, mas tem que ser bem cirúrgico um processo desse. Então, por isso que as empresas se apoiam em terceirizar esse tipo de demanda também para a gente. Cada vez mais hoje, o telespectador que está procurando emprego e tudo, e tem gente de talento Exato. em todos os níveis, né? Embora o foco de vocês seja mais o grande executivo, não é isso? A gente trabalha de média gestão para cima. Para cima. Isso. Tá. Mas hoje é quase obrigatório hoje quem procura emprego, passar por uma empresa? Usualmente sim, né? Sim. Algumas empresas têm a sua área de recursos humanos, a área de recrutamento e seleção, que já conduzem processos por elas mesmas, mas em alguns momentos elas terceirizam porque o objetivo é aproveitar a expertise dessa organização para ganho de escala, né? Ou seja, é uma empresa que pode fazer uma abordagem em profissionais em todo o Brasil, por exemplo. Né? Então, você tem mais abrangência. Tá. Essa caça, entre aspas, aí, como é que você descobre aqui, curiosidade aqui do telespectador, como é que esse faro aí, tem que ter um faro apurado? Como é que você tem acesso àquele, independente daquele que manda o currículo, como é que é essa história? Com certeza. Como a gente lida com alta gestão, Paulo, a gente precisa primeiro entender o que o cliente precisa, né? Usualmente... O cliente que te procura primeiro, o cliente que nos procura. Aí que vocês vão a campo? Depois? Exato. Entendendo o que eles precisam com relação a competências técnicas, comportamentais, que experiência que esse profissional precisa ter, a gente vai ao mercado. Como nós estamos falando de posições mais estratégicas, um diretor, um presidente, usualmente ele não está disponibilizando o currículo dele por aí. Não? Então, usualmente não. Mesmo porque está muito bem empregado. Nem numa LinkedIn, nada? Então, o LinkedIn ele não serve apenas para a questão de emprego. É para você, é uma vitrine profissional para network, para você trazer conhecimento também em outros profissionais. Mas ele não está ali com esse objetivo. Então, a gente precisa fazer um approach nesse profissional, abordá-lo diretamente. E aí tem diversas formas que a gente utiliza na nossa metodologia para encontrar esse executivo. E aí faz todo o projeto de abordagem, entendimento como está o momento de vida dele, como é que está a questão do pacote salarial, para ver se faz sentido com todas as competências, habilidades e momento de vida, mais pacote de remuneração, se faz sentido a gente estar apresentando ele para aquele cliente, desde que também ele tenha aderência à cultura da organização. E se o cara quer mudar, não é você, não? Claro. Abruptamente ele quer mudar de história. Como é que de área? É o mesmo processo? Acho que a primeira coisa quando você decide mudar de área, e isso tem sido cada vez mais frequente, Paulo, é mudança às vezes de profissão. Acho que a primeira coisa o profissional ele tem que se planejar, né? Entender primeiro quais são suas competências e potencialidades que precisam ainda melhorar e entender quando você muda de área, você às vezes precisa dar um passo para trás, mesmo porque você vai começar uma nova carreira naquela outra área que você às vezes não tem um repertório. Mas o processo é o mesmo. É você se apresentar, é você ter um bom currículo, objetivo, direto, sucinto, né? Você ter uma mídia social como o LinkedIn muito bem atualizada, profissional, com uma foto que diga realmente quem é você, um descritivo contando um pouco da sua história com relação aos resultados também. É a mesma coisa. Isso é para quem vai trocar e para quem também está se capacitando aí. Exatamente. A regra é a mesma. É a mesma, né? É a né? mesma. Você também é conselheiro da Seminas, não é isso? Né? Também sou. É muita coisa, É um conselho. Palestrante. Exato, é um conselho de recursos humanos, né? A convite da Eliane Ramos, que é a presidente. Nossa amiga já esteve aqui também. Exatamente. No programa, né? Ela me convidou para fazer parte do time, são vários conselheiros, então a gente tem sempre trazido discussões relevantes com relação à gestão de pessoas e tudo que diz respeito a pessoas, né? Por mais tecnológica que seja uma empresa, é necessário que se tenha pessoas para entregar os resultados. Então, a gente cria esse fórum de discussões aí para todo o grupo da Seminas e convidados também. E aqui na Rádio Band News, né? Exato. Como é que é o nome? Emprego e Liderança. Meu colega aqui também, né? Emprego e Liderança. Exato. E aí você vai
o foco qual que Então, dica na coluna Emprego e Liderança aqui da Rádio Band News, eu trago semanalmente, sempre 2 colunas inéditas, tratando sobre tudo que diz respeito à empregabilidade, liderança, gestão de pessoas, comportamento. Tudo. Então, como se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. E, obviamente, trazendo resultados. Como mudar de carreira, como se comportar, como pedir demissão, como continuar. Então, assuntos diversos do mundo corporativo. Tá. E na Prime Talent, quais são os próximos passos? O que você está vendo aí no horizonte aí? Exato. Esse Brasil aí que parece que vai acordar, não vai? Esse gigante que acorda, não acorda? Exatamente. A gente acredita que 2020 vai ser um ano mais promissor do que foi 2019. Existe uma demanda, exatamente, uma demanda reprimida, né, por conta da crise, por conta da baixa da credibilidade do nosso país, por diversas questões. Mas você já está farejando isso aí? O nosso mercado ele é um termômetro, né? O que vai acontecer no Brasil daqui a 6 meses começa a acontecer agora. Então, variadas empresas de distintos setores já têm buscado executivos que, por sua vez, entram daqui a 2 meses e começam a mudar o time, gera emprego, gera reestruturações. Agora, fato é que melhora um pouco mais a parte de contratação de pessoas, mas acho que a gente ainda mantém o ritmo de adoção de mais tecnologia, redução dos times, menos gerentes, menos diretores e maior senioridade. Então, as empresas querem mais senioridade cada vez mais. Então, o senhorzinho, Paulinho, que está com 64, né? Outro dia nós temos um colega também na banda que nós trouxemos aqui e falava exatamente aí dos 60 da vida. Também cabe dentro desse viés aí? Cabe, totalmente. Desde que, eu sempre digo, Paulo, que assim, não é questão da idade. O que você vai trazer de resultado para a organização, né? Às vezes eu converso com profissionais que estão com 80 anos, estão com vigor extremamente interessante, são atualizados com relação à tecnologia, têm uma mente aberta. É necessário. É primordial caso você não queira sair do mercado, né? Então, profissionais que sequer aposentam, eles continuam dentro das organizações, né? Então, não é idade, assim como eu vejo às vezes entrevistas profissionais de 30, 35 anos sem o menor vigor, sem ânimo, sem estar de alguma forma atualizado com relação às principais tendências. Então, hoje não pode mais discutir muito sobre gerações, mas é perfil da pessoa. Bacana. Dentro da Talent também vocês têm um projeto social, não tem? Eu sempre me preocupo e preocupei com essa questão do terceiro setor, apoiar ao outro, né? A gente somos apoiadores do Child Fund Brasil, é uma organização que já está há 52 anos no Brasil, eles atuam com crianças em extrema vulnerabilidade ao redor de todo o país, existe no mundo todo, então ali a gente apoia para trazer discussões e profissionais que nós contratamos para eles para melhorar a parte de pessoas. Se eu melhoro pessoas, eu melhoro o serviço que vai ser ofertado na ponta, mais crianças bem atendidas ali de extrema vulnerabilidade. Bacana. E você pessoalmente, profissionalmente, o que falta alcançar então nessa... Olha, Paulo, a gente está sempre buscando melhorias, né? A gente Perfeição é uma meta defendida pelo goleiro? Marcar um gol nessa partida? Claro, eu acho que a todo momento a gente está se remodelando, se redescobrindo, né? Ainda mais quando a gente lida com pessoas, contratações. Lidar com pessoas é sempre uma incógnita, então é sempre interessante buscar novas formações, novos conhecimentos que vão suportar e apoiar nesses processos de contratações, né? Tem a intenção de expandir um pouco mais também a Prime para outras unidades dentro do Brasil, para atender mais em loco também, apesar de que hoje nós já atendemos aí toda a região do Brasil. Bem, eu vou chamar o intervalo comercial e a gente continua com essa aula aqui, né? Já. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem um colega hoje aqui, que é o Davi Braga, ele que é presidente da Prime Talent, que é uma empresa que busca aí talentos, sobretudo executivo, na colocação ou recolocação, né, em tudo. Antes de passar aqui, esse bloco que a gente vai falar um pouquinho de cachorro, falar de vinho, etc., da vacância, de viagem, mas situando aqui, quem está ligando a televisão agora aqui, que dica que você dá, você já falou no primeiro bloco, aqueles que querem se recolocar, aqueles que querem entrar no mercado, seja lá novo, seja lá
na geração do Paulinho Navarra. Claro, excelente. Que- A primeira coisa é você entender o que você quer, né? Ou seja, que tipo de empresa você tem que entender, mapear quais são as empresas que você gostaria de trabalhar, seja como primeiro emprego ou, enfim, mudar de carreira nesse momento, e aí fazer contato. Né? Agora, para fazer o contato, você precisa ter um currículo eficiente, né? Um currículo que traga sua trajetória, seus principais resultados qualitativos e quantitativos também, e, obviamente, estruturar um melhor network que pode te levar para essas posições também. Né? Então, é o melhor. Tá. E o coração do Davi bate também? Ou só bate na recolocação de gente aí? Olha, recolocar pessoas é contratar, né? Porque existem empresas que colocar uma fazem pessoa no colocações. coração, como Exato. é que é isso aí? É sempre um desafio, né? Mas sim, ele bate e bastante. E abre pela a porta? Ana, abre. Quem que é a Felizardo, né? Eu estou namorando com a Ana Luísa, ela é arquiteta, realmente alguém que veio para preencher bastante a minha vida. Agregar, bacana. Exato. E parece que você gosta de viajar muito, né? Muito, bastante. Acho que tem coisa melhor na vida do que viajar, descobrir novas culturas. Né? Dependendo da África que você trabalhou lá. Exato. Que país aí que pode ser no Brasil também que você mais curtiu? Algum lugar específico? Assim? Acho que cada um traz um tipo de vivência e aprendizado. Né? Eu conheci agora, nas minhas últimas férias, a Grécia. Eu fui para Santorini, fui para Mykonos, mas bacana, né? sou apaixonado por Londres. Já morei em Londres 6 meses também. Bacana. Depois da África, eu acabei morando por lá 6 meses. Morei no Caribe também, em Trinidad e Tobago, na época que eu fiz o programa de intercâmbio. Né? Então, mas vários países também da Europa, vários países dos Estados Unidos. Sempre que possível, eu gosto de dar uma escapada para conhecer novas culturas e gastronomia e vinhos, né? Eu sempre gosto. Que é a sua praia. Amo. Você tem cachorro que tem nome de vinho? Tenho. Ele bebe vinho? Não pode. Não pode. Como é que eu fico com essa parte, né, do beber vinho, mas eu tenho 2 cachorros, o Merlot e o Malbec. Né? Não à toa tem esses nomes, são 2 Lulus, 2 Splits alemão. Bueno, em recente entrevista que eu fiz com ele situava homens, mulheres, Cabernet, o Merlot, ou seja, mulheres mais tranquilas ou mais atuantes, em todo sentido. Você acha que isso é vero? Olha, o Galvão estava teatralizando a Ana Boníssima. Depende qual que é a quantidade de vinho, né? Você vai ter um... Mas não tem a ver com a uva, não? Que é mais... Não. Deixa mais saliente? Olha, eu acho que depende da quantidade, né? Então, dependendo da quantidade, você pode ficar um pouco mais solto ou menos solto, sem sombra de dúvidas. Bem, tá aí a dica, aí vale a pena experimentar. Você é vaidoso? Todo. Olha, sou. Todo bonito. Sou sim. É Mauricinho, assim? Não, Mauricinho não. Eu sei. Eu acho que você tem que, hoje em dia, em qualquer ambiente, do terno à botina, em questão de segundos, se adaptar. Agora, claro, acho que faz bem aos olhos, faz bem para quem vê, faz bem para você, para a sua autoestima e todas essas questões. Você está bem vestido, né? Eu acho que o seu Close lá está à altura, assim? Olha... É um pouco exagerado, confesso. Quantos sapatos você tem lá? Olha, eu devo ter em torno de uns 40 sapatos, blazer quase 100. Acertei na mosca, então. Exatamente. A propósito, voltando lá só um pouquinho aqui, para quem está se candidatando, já que o tema é esse aqui, é fundamental a apresentação? É essencial, né? Isso não define quem é você, mas eu acho que o primeiro approach ele é sempre interessante, né? E eu sempre digo que você tem que vestir para a posição que você quer, não a posição que você está. Né? Ou seja, você tem que ser percebido. Então, invista e não precisa gastar muito. Né? Ou seja, você está com blazer, você está bem arrumado, não é variedade, mas é escolher a roupa certa com bom senso. Tá. E qual é o maior mico aí que as pessoas cometem dentro desse contexto aí? De roupas? De apresentação, de maneira geral. Eu acho que com relação a exageros, né? Eu acho que se você está candidatando para uma posição que em momento algum vai ser necessário você estar social e você ir social, acho que pesa. Ou o inverso. Para mulheres, a questão de decote, a questão de maquiagem, a questão de perfume, né, tem que ter uma atenção muito especial com relação a isso também. Então, é você observar, primeiro, qual é a cultura da empresa, a vaga que você está candidatando e se vestir adequadamente. Não quer dizer que você não vai trabalhar de terno, que você não possa ir com um blazer, uma calça jeans e bem vestido. E se vestir também psicologicamente, né? Ou então deixar se transparecer. Isso é primordial. Eu sempre digo que
você precisa ser você, de forma transparente em qualquer processo de entrevista, porque uma entrevista nada mais é do que um bate-papo e ninguém melhor do que você para contar sobre a sua carreira. Então é um bate-papo, então não tem que ficar nervoso, não tem que ensaiar, não tem que preparar, é contar um pouco sobre a sua trajetória. Qualidade sua aí? São várias aí? Olha, eu cobro isso muito dos candidatos, né? Um autoconhecimento, então já busquei muita terapia, então acho que isso é importante. Eu acredito que eu sou muito determinado, muito ousado, muito criativo. Eu acho que isso faz parte do meu DNA, até para empreender nesse Brasil é extremamente importante com relação a isso. Muito resiliente, né? Então, e uma visão de futuro bem interessante também. Né? Defeito? Olha, defeito todos nós temos, né? Eu tenho a tendência de ser um pouco centralizador com relação a algumas questões, algumas tarefas, porque como sou muito detalhista, eu gosto realmente de verificar e de acompanhar. Na Prime Talent, nenhum projeto sai sem que eu faça entrevistas com os executivos para que eu possa dar esse aval junto ao cliente. Né? Se sou eu que vou pegar a posição para conduzi-la, eu tenho que também garantir com que a qualidade que foi acordada no início seja entregue nem a quem, mas além sim, além é possível, mas a quem jamais. Tá. E nesse tete-a-tete, um se revela para o outro aí, a transparência na ordem do dia, né? Transparência, mesmo porque hoje em dia, no nosso processo, a gente sempre faz um referenciamento. Então, a gente volta com ex-pares, ex-chefes, ex-liderados. Então, pegar uma mentira é extremamente péssimo. E uma mentira muito usual hoje em dia nos processos seletivos do estagiário ou presidente é a fluência do idioma inglês. Diz que fala, mas às vezes quando a gente vai conversar, vai fazer o teste, esse profissional não está no nível que ele diz que está. O psicopata mora ao lado? Em todos os lugares. Todo lugar? Em todos os lugares. Dá para pegar? Então, a psicopatia já é uma desordem mais complexa porque tem muitos testes avaliativos, que é o assessment, que você não consegue pegar tanto assim. Mas, obviamente, para evitar esse tipo de comportamento, por isso que é muito importante você fazer um referenciamento. Como é que foi esse profissional, a sua dinâmica do dia a dia com os ex-pares, os ex-chefes e os ex-liderados? Porque aí você pode, obviamente, ele não começou a ser agora um psicopata, né? Ele tem traços que ele já apresentou ao longo da carreira dele. Então, conversar com o histórico dele traz essa preciosidade para um processo. Bacana. Tem ídolos? Ídolos? Ou ídolo? Olha... Não, sinceramente tem, não. Tá. Pensando assim, não. Tá. E saúde, tem aí sobrando aí? Faz Olha, academia? Eu faço gyrotonic, né? É como se fosse um pilates em movimento, extremamente interessante. A gente que fica o dia inteiro sentado, a coluna, né, ela é um pouco desgastada por conta disso, então é preciso movimentar. Sempre que possível, eu também faço corrida, eu faço caminhada, mas não mais do que isso, né? Confesso que não sou o exemplo de exercícios. Se por acaso algum dia você desencarnar e passar por uma lápide ali em cima ali pelo seu túmulo, o que você sugeriria escrever ali, carimbar ali? Aqui jaz uma pessoa que foi ousada, uma pessoa que fez grandes amigos, uma pessoa determinada e uma pessoa que se preocupou em deixar um legado. Acho que isso resumiria bastante quem foi o Davi nessa vida. Tá. Queria que você deixasse uma dica aqui para o cara que quer empreender realmente, a figura que quer decolar aí. Claro. Nós temos no nosso DNA do brasileiro, né, a questão do empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, muitas empresas fecham, porque às vezes não é observado o básico. Né? É preciso você fazer um planejamento muito eficiente com relação ao que você quer, com quais meios, com quais recursos, e fazer um plano onde você vai ter vários cenários. O ótimo, que é o que todo mundo quer, mas e se algo de errado acontecer na nossa economia? E aí você trilha esse caminho que pode ser extremamente exitoso também. Obrigado por disponibilizar a sua expertise. Eu que agradeço. Que o nosso telespectador também, você agregue como agregou aqui esse humilde operário das luzes e quando não das letras. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Valeu.